Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui de novo para conversar com o seu coração e não com o seu cabeção. Se você sente afinidade com a minha energia, então esse vídeo é para você. Gente, relembro a todos que no dia 10 de agosto tem Foco no Afeto presencial em São Paulo, 24 de agosto tem Foco no Afeto em Porto Alegre, dia 21 de setembro tem Foco no Afeto no Porto, em Portugal, 19 de outubro tem Foco no Afeto presencial em Brasília e no dia 23 de novembro Foco no Afeto presencial no Recife. Se você quiser comprar o seu ticket, o link está aqui embaixo na descrição do vídeo. E no dia 12 de agosto a gente começa uma nova turma de coaching online em grupo com o Early Crowd. Então, se você quiser fazer a sua inscrição, a gente tem 2 vagas apenas para coaches. É uma turma de 10 pessoas, tá? A gente ainda tem 2 vagas para coaches e tem vagas para ouvinte, que é mais barata do que para coach. Então, se você quiser apenas participar ouvindo, sem levar a sua questão, também é possível, tá? Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, caso você queira saber como funciona e se inscrever. Gente, eu tava sentindo na minha intuição que tema falar hoje, e aí eu me lembrei que numa das muitas vezes, né, que eu tava lendo os livros do Osho, teve uma frase que eu li que naquele momento fez muito sentido pra mim, e talvez faça pra vocês também. Eu não lembro ipsis literis da frase, mas ela dizia algo como: sempre que você tenta mudar alguma coisa que faz parte da natureza, você vai pagar um preço em relação a isso. Aquilo vai gerar alguma repressão, alguma doença. Você só consegue mudar de fato o que é superficial, mas o que é essencial é imutável. Era algo assim a frase, né? E essa frase fez muito sentido para mim, porque eu li essa frase num momento que eu estava assistindo alguns vídeos de pessoas falando sobre consciências primitivas, o como essas consciências muitas vezes elas tentam nos manipular, seja através da alimentação, poluindo a água do rio, né? Enfim, através de mensagens subliminares em músicas, em filmes. E muitas vezes, né, quando eu comecei a despertar para essa realidade da manipulação, das coisas que são feitas de forma subreptícia para controlar as pessoas, para idiotizar as pessoas, muitas vezes eu fiquei muito preocupada, porque eu ficava assim, nossa, o que vai acontecer com a humanidade, né? Se as pessoas estiverem cada vez mais manipuladas, onde a gente vai parar com tudo isso? E daí essa frase do Osho, ela acalmou meu coração, sabe? Porque, gente, de fato existe muita coisa errada nesse mundo. Aos olhos do ego, né? São coisas que estão erradas. Mas eu me lembro que numa consulta com um mentor amigo, dentre as muitas consultas que eu fiz, já tem vídeo aqui no canal explicando sobre o mentor amigo, para quem ainda não sabe o que é. Eu me lembro que ele falou o seguinte, né, quando eu levei essa questão para ele, né, falou: olha, as pessoas estão poluindo o rio, as pessoas estão fazendo isso ou aquilo com a natureza, estão fazendo coisas tão terríveis, o que vai acontecer com a humanidade se a humanidade está sendo toda dominada por consciências extremamente primitivas, né? O que vai ser da gente? Aí ele falou: filha, olha, podem fazer o que for. Ele falou: embora essas coisas sejam terríveis, mas existe algo no ser humano, né, que não tem como você mexer, não tem, isso faz parte do ser humano, que é a consciência. Porque assim, gente, por mais que aconteçam coisas que muitas vezes o nosso ego interpreta como sendo erradas, como sendo atrocidades, eu já falei isso pra vocês em vários vídeos, essa vida, ela é uma escola. Aquilo que a gente veio fazer aqui é algo efêmero. A gente está aqui para aprender, para expandir a consciência, né? Então é por isso que a gente se ilude. A gente olha para a realidade, muitas vezes a gente acha que a realidade é daquele jeito que os nossos olhos estão vendo. Só que a gente não sabe que aquilo que a gente enxerga, a gente só consegue enxergar
por conta das nossas crenças. Então, essa realidade é uma ilusão. Inclusive, já citei aqui o guru do Yogananda, que escreveu o Holy Science, né, Yukteswar, e ele falava que o átomo é o princípio da ilusão. Então, muitas vezes a gente nasce, né, a gente tem uma roupagem aqui, que é o nosso falso eu, que é o ego. A gente é treinado a se identificar com esse falso eu, então muitas vezes a gente acha que esse falso eu é a realidade, mas a realidade não é o ego. Tudo aquilo que o ego olha e ele aponta como uma atrocidade, nossa, que horror, o medo que o ego sente, a angústia, o pavor, a competição, tudo isso é ilusão, por incrível que pareça. É que muitas vezes a gente tem uma vida tão mecânica, tão corrida, a gente fica tão inserido ali nos determinismos sociais, na correria do dia a dia, fazendo as coisas mecanicamente, que a gente se identifica tanto com esse falso eu que a gente se ilude e a gente acha que a realidade é essa. E aí a gente vê uma pessoa sofrendo, uma pessoa reclamando e a gente acha que essa é a realidade. Quando na verdade, gente, a realidade ela transcende tudo isso. Existe algo que está além de todo esse falso eu. E esse algo é imutável, que é a nossa consciência. Então, por mais que as pessoas tentem, que consciências primitivas tentem nos manipular, tentem fazer lavagem cerebral, você pode fazer a lavagem no cérebro de uma pessoa, mas não na consciência, né? A consciência transcende o cérebro, ela está além disso. Entende, gente? Então vamos dizer assim, que uma pessoa foi muito manipulada por um ser lá extremamente dogmático e manipulador. Essa pessoa, ela pode ficar distante da essência dela por um tempo, mas mais cedo ou mais tarde, seja nessa vida ou em outra vida, ela vai retornar para a própria consciência. Justamente a gente tem muitas vidas, a meu ver, eu tenho uma visão espiritualista, né? Justamente para a gente expandir a consciência. Então aquilo que a gente não conseguiu aprender nessa vida não tem problema, vai ter a próxima. Não precisa ter pressa, gente. O espírito é eterno. E depois que você sai desse plano, né, que você vai para uma outra dimensão, você só muda a sua forma, mas você continua existindo. Então, gente, nada se perde nesse mundo, você continua existindo de outras maneiras. Você sempre vai existir de uma forma ou de outra. Por isso que eu sempre falo aqui para vocês, despertem para o verdadeiro eu. Não se identifiquem com o falso. Nada é o que parece. Não se identifique com as ilusões. Elas são efêmeras. Aquilo que você é, de fato, a sua essência, a sua consciência, isso ninguém consegue mexer, ninguém consegue transformar, isso é você. A sua essência é imutável. Então, quando você vir essas notícias macabras, de manipulação, olha só o que estão fazendo, estão colocando símbolos terríveis, através desses símbolos eles manipulam as pessoas. Eu sei, gente, o ego fica com medo. Mas a coisa foi feita justamente para o ego ficar com medo, né? Quando você começa a perceber que você não é o seu ego, que você está aqui de passagem, você começa a viver esse processo de desidentificação. E você começa a acordar para a vida real. Esse é o processo de despertar, quando você começa a sair das ilusões. E eu sei, gente, por experiência própria, que é difícil a gente sair das ilusões. Porque você pode começar a despertar, né? Você começou a meditar, você começou a despertar para uma nova realidade, você começou a perceber que você não é o seu ego, você começou a perceber que nada é o que parece, você começou a acordar, de repente você começa a ver a realidade de uma outra forma. Só que aí, no dia seguinte, de repente você está sobrecarregada no trabalho, você está cheio de conta para pagar, de repente você vai numa reunião familiar que está todo mundo dormindo, ainda não despertaram, e as pessoas estão lá reclamando de coisas cotidianas, vibrando numa nova frequência. Aí quando você se dá conta, tá você lá desesperado com seu egão de novo, né? Quem nunca? Bem-vindo ao clube. Aí muitas vezes você me escreve desesperado: ai, Gisela, minha consciência regrediu, eu achei que eu tinha despertado, mas era uma ilusão, eu voltei a vibrar naquela frequência antiga. Calma, a consciência não regride.
aquilo que já se expandiu é impossível de regredir. Você pode ter alguns momentos efêmeros e pontuais de recaída. Isso faz parte, gente. Até a gente se iluminar, a gente tem essas oscilações. Então, de repente, você acorda um dia assim maravilhado com a vida, você faz sua yoga matinal, né? Você faz sua meditação, você toma seu suquinho verde detox, né? Você faz tudo bonitinho, certinho, você acorda assim, feliz, grato pela vida, faz suas orações, toma um banho de cânfora, toma um banho de lavanda com sal grosso e sai de casa grato pela vida, achando que está quase iluminado, que não falta mais nada para você se iluminar. Aí de repente o elevador demora para chegar, ou quando chega tem um vizinho seu lá meio chato, meio fedorento no elevador, você já fica pé da vida querendo, né, amaldiçoando até a 7ª geração do seu vizinho. Aí depois você entra no seu carro para ir pro trabalho e você fala assim, ai meu Deus, era tudo ilusão, não evolui coisa nenhuma, eu tô a mesma porcaria de sempre. E não, gente, a gente tem esses momentos, né? Tem momentos que a gente tá assim com uma consciência super elevada. Mas tem momentos que a gente tá ali na correria do dia a dia que a nossa consciência acaba ficando meio assim difusa, né? E a gente acaba não ficando consciente, a gente acaba fazendo as coisas no modo zumbi, no modo automático. Isso acontece. Você não precisa se apegar a esses momentos, porque sempre que você tá feliz, tá consciente, que você tá conectado, e você, quando você tem momentos efêmeros de desconexão, você olha para esses momentos de desconexão com raiva de si mesmo, se punindo. Ai, não deveria ter feito isso, tá vendo? Nossa, não adianta nada meditar, meditei, mas já voltei a ficar com raiva de novo. Se você ficar se cobrando e se punindo por essas recaídas efêmeras, o que acontece? Você fica nesse ciclo da autopunição e você não consegue sair disso. Então, o importante é você observar quando você está consciente. Conseguiu conectar com o amor, com a gratidão? Que maravilha! Celebra isso, vive isso. Se tem momentos que você não consegue, tudo bem, não se puna por isso. Foque naqueles que você consegue, que você está aprendendo. Todos estamos. Né? O importante, se durante 24 horas do seu dia, se 10 segundos do seu dia, você conseguir ficar consciente, você conseguir fazer algo com presença, com inteireza, com verdade, com amorosidade, com uma energia elevada, isso já é lucro. É isso que importa. Foque nisso. Ai, Gisela, mas são só 10 segundos. O dia tem 24 horas. Melhor que nada. Então, foram 10 segundos do seu dia que você conseguiu se conectar, que você ficou em contato mais próximo com a sua essência, com os seus mentores. No dia seguinte podem ser 20 segundos, 1 minuto, no outro dia 20 minutos, depois no outro dia 1 hora, né? Até chegar à iluminação. A iluminação ela é feita, até onde eu sei, não me iluminei, né? Mas pelo que eu leio, ela é feita desses pequenos momentos de iluminação. Então são pequenos insights que a gente vai tendo, pequenas percepções que vão culminando na iluminação. Agora, o mais importante, gente, é a gente não ficar ansioso para se iluminar, porque a iluminação não deve ser uma meta, ela é algo que acontece naturalmente. Quando você vai trabalhando a sua consciência, todos os dias, você vai tomar banho, por exemplo. Toma banho de verdade. Quantas vezes você entrou debaixo do chuveiro pensando em outras coisas? Você não curtiu aquele momento, você não aproveitou aquela água. Às vezes você sai do chuveiro, você se troca, você nem lembra se você já tomou banho. Será que eu já tomei banho hoje? Você nem lembra, porque você fez tão no automático, tão de forma inconsciente, que você já nem lembra mais se você fez. Tudo bem, se você fez de forma inconsciente, não vai se culpar. Ai, eu fiz de forma inconsciente, ai meu Deus, porque eu sou um jumento. Ai, porque não... Não entra com essa energia da autopunição. Tudo bem, você estava inconsciente naquele momento, não tem problema. Da próxima vez, você entra no chuveiro com consciência, você escova o seu dente com consciência, você faz amor com consciência. Gente, isso é presença, a meu ver. Eu acho que a coisa mais rica que a gente pode ter na vida é presença. Porque se a gente não tem presença, se a gente não tem consciência, a gente não tem nada.
Que adianta você ir lá para Ilhas Maldivas com o amor da sua vida, aí você tá lá na piscina, você já tá pensando na próxima foto que você vai postar no seu Instagram. Você não tá nem curtindo aquele momento, você não tá vivendo. Então quer dizer, você foi para as Maldivas, mas você não viveu o momento. Enquanto as coisas aconteciam, você não estava ali, você não estava consciente, você não estava presente. Então é a mesma coisa que não ter ido. Quando a gente não tem presença, a gente está sempre pela metade nas coisas. Tem 30% da gente ali, 20%. Quando você come alguma coisa sem presença, você pode perceber que você come e depois você continua com fome. Porque você não estava ali enquanto você estava comendo, estava o seu corpo ali fazendo as coisas mecanicamente. Mas você não estava consciente, você não estava presente. Tudo aquilo que a gente faz sem presença não nos transforma. Pode ser um tapa-buraco efêmero, uma excitação efêmera, mas que não traz uma realização muito profunda. Então, o principal, gente, é a gente sempre focar na consciência. Se você está presente quando algo acontece, pode até ser algo que aos olhos do ego é um problema ou é uma tragédia, mas se você está presente, você consegue ficar ali no olho do furacão. As coisas em volta parece que estão se destruindo, né? Parece que está tudo pegando fogo, parece que está um caos, mas você consegue manter uma serenidade interna, porque existe um centro dentro de nós que é inabalável. Aconteça o que acontecer fora, o ego pode ficar perturbado, mas existe uma sabedoria interior que é inabalável e que nenhuma pessoa com consciência primitiva vai conseguir abalar. Gente, essas pessoas com planos, né, com planos de manipulação de pessoas, essas pessoas elas conseguem abalar o que é periférico em nós, mas não o que é essencial, porque o que é essencial é inabalável. Então, por exemplo, se você viveu um relacionamento, uma pessoa que você amava muito, por algum motivo vocês tiveram que se separar, aí a relação se findou, mas o amor continua se manifestando de outras formas, né? Aí você teve que se separar, você teve que viver um luto no fim daquela relação. Esteja certo que aquela amorosidade, ela continua dentro de você, embora você não possa viver mais a relação. E o trauma do luto, ele vai abalar o que é periférico em você, mas não a sua essência, entende? Qualquer trauma que você sofreu, qualquer grande medo que você viveu, qualquer grande questão que foi muito difícil de você lidar, ela pode abalar o que não é você de verdade, porque o que é você de verdade, o seu verdadeiro eu, é inabalável. E quando você tem presença, quando você está consciente, você consegue acessar esse verdadeiro eu. Esse momento acontece sempre que você olha para dentro. Quando você fecha os seus olhos e você para de olhar para ilusões externas e você olha para dentro, você percebe que uma nova realidade se revela para você. Porque você desperta para a única realidade que realmente importa, que é o seu mundo interno. Porque esse mundo externo, gente, ele é uma projeção do seu mundo interno, entende? Eu sei que nos ensinaram diferente. Eu sei que nos ensinaram, né, no paradigma materialista, que a gente é uma vítima das situações, que as coisas acontecem do nada, que a gente não tem participação em nada. Mas se vocês já assistiram aquele documentário maravilhoso, se não assistiu, eu recomendo muito que você assista. Se chama Quem Somos Nós, que fala sobre mecânica quântica, sobre como somos co-criadores da nossa realidade. Se você já assistiu esse documentário e você sentiu afinidade com a proposta, você sabe que você não é uma vítima. Nada que acontece com você foi do nada. Isso não existe, gente. A gente aprende, né, quando a gente assiste filme, novela, tem sempre aquele que é o coitadinho, que sofre tudo, né, e tem sempre aquele que se dá bem, que é o poderoso. Em geral, isso acontece muito, né? Então a gente aprende que, nossa, coitadinha daquela pessoa, não fez nada para merecer aquilo. E, gente, veja bem, eu não tô falando pra gente entrar com culpa, nem com autopunição, mas com consciência. Quando você aprende a desenvolver consciência,
você reconhece que você não é uma vítima, mas que você é um co-criador e que as coisas que vêm até você, elas têm um sentido. De alguma forma, direta ou indiretamente, elas dizem sobre o seu mundo interno. E não é para você se culpar em relação a isso ou ter medo, muito pelo contrário, é simplesmente para você tomar consciência do seu poder interno e para você não ficar se fazendo de vítima, porque cada vez que você se vitimiza, você está colocando o seu poder, que é interno, no mundo externo. É como se você fosse um pobre coitado que não tivesse poder nenhum e que as coisas simplesmente chegassem a você do nada. Isso não existe, gente. Somos co-criadores, o que está dentro está fora. Então, a nossa única salvação, a meu ver, é a mudança da consciência, é a mudança da percepção. E você consegue essa mudança de percepção na medida em que você passa a olhar o que de fato é real e você começa a se desidentificar com o falso eu, com o que é periférico, com o que te ensinaram sobre você. Porque o que vem de fora, gente, esses ensinamentos sociais, externos, eles dizem respeito apenas ao seu falso eu. O seu verdadeiro eu, você conhece quando você olha para dentro e desperta da ilusão. Cada vez que você olha para aquilo que realmente é, você percebe que por mais que tentem inserir em você aquilo que não é, você pode se identificar com isso de forma efêmera, mas mais cedo ou mais tarde, nessa vida ou em outra, nessa dimensão ou em outra dimensão, em algum momento você vai acessar a sua verdade, porque essa verdade é imutável, é inabalável e ela é o que você é. Você vai perceber em algum momento que todos somos um, que a separação é uma ilusão e que não importa a forma em que você está, a forma física, se é humana, se não é humana, tanto faz. A sua essência é o que você é de fato. Em algum momento você vai conhecê-la. Pode demorar muitas vidas, não importa. Mas o que é, a gente não pode se separar da verdade, a gente não pode se separar da essência. Independente de todas as brincadeirinhas ilusórias que a gente viva com o nosso ego, a nossa essência está sempre conosco, de uma forma ou de outra. Então é isso, se você gostou desse vídeo, deixa seu like aqui pra mim, compartilha com seus amigos e se inscreve no canal se ainda não tiver inscrito. Um grande beijo e até os próximos vídeos.